Fala, professor, eu vou apresentar o trabalho de Sociologia. O grupo é a Ana Clara, o Galante, o Gleison, a Julie, o Matheus Cury e eu. Agora eu vou definir a teoria compreensiva de Max Weber. Max Weber analisou as ciências humanas, mas ele preferiu dar foco à sociologia. Ele acredita que o indivíduo é a explicação, é o centro e a explicação para todos os acontecimentos de um fato social. Ou seja, ele relata que o indivíduo é imprescindível para a compreensão dos fatos sociais e que ele não deve ser levado ou entendido como algo passivo e, e simples dos efeitos opressores e abusivos dos fatos sociais. Diante disso, nós podemos perceber que a sociedade não é um acontecimento externo que regula e impõe as vontades de determinado sujeito, mas sim é um resultado dos elos sociais entre essas pessoas. Agora eu vou apresentar a teoria da ação social. A teoria da ação social é a definição das ações de determinados indivíduos em relação a outras pessoas, ou seja, as suas expectativas. Para Weber, a compreensão da ação de um indivíduo é impulsionada pela ação de outros indivíduos, pois as nossas atitudes do dia a dia também levam a ações e palpites de outras pessoas. Agora eu vou falar a classificação das relações sociais. A primeira é a ação social racional em relação a fins, que visa obter de modo racional um fim. Agora eu vou falar a segunda, ação social racional com relação a valores, que é orientada por valores da norma moral. Agora eu vou falar da ação social afetiva, que ela é determinada por afetos e emoções, e ela não se trata de uma ação social racional, pois ela envolve impulso e satisfação imediata. Agora eu vou falar da ação social tradicional, que é determinada pelos costumes. Agora eu vou apresentar a questão 2 de Sociologia. Karl Marx e Weber são indispensáveis para a gente entender o mundo de hoje, que continua capitalista no século XXI, que é diferente do século XIX, mudou bastante coisa. Weber, diferente de Karl Marx, ele acredita que o materialismo histórico ele é extremamente importante. E ele acredita que sua aplicabilidade é condicionante e não determinante, igual Marx falava. Weber, ele critica o marxismo por falar que está muito preso à economia, que a economia ela acaba interferindo nas condições sociais, políticas e culturais. O Karl Marx ele acreditava que após uma revolução industrial, a classe dos donos das fábricas se diferenciaria dos operários das fábricas. Ele dividia a sociedade, por exemplo, na burguesia pequena, na média e na alta burguesia. Já o Max Weber, que escreveu meio século depois de Karl Marx, ele considerava que as classes eram divididas em três fatores: o poder, a riqueza e o prestígio. É isso que ele acreditava. Agora eu vou estabelecer um paralelo entre os modelos de estratificação social de Max Weber e Karl Marx. O capitalismo é é o sistema, econômico que mais predomina no mundo atualmente. Com ele surgiram diversos outros fatores, como por exemplo a estratificação social. Na sociologia, esse termo é utilizado como uma classificação dos indivíduos em relação às suas riquezas, ou seja, aos seus bens socioeconômicos, suas condições socioeconômicas. Um exemplo da estratificação social é o fato grande diferença entre os pobres, os classe médias e os ricos. Por exemplo, os pobres, eles estão desempregados e em muitos casos não têm abrigo nem comida, ou seja, eles vivem na miséria. E os classe média, eles possuem uma formação, têm uma renda fixa, possuem moradia e, e podem aproveitar diversos prazeres. Agora, a classe alta, que é composta por diversas pessoas, não diversas pessoas, É composto por pessoas que vivem em bairros ricos, frequentam condomínios luxuosos, restaurantes luxuosos e a qualidade de vida deles é extremamente alta. Contudo, Weber acreditava que outras variáveis poderiam ser responsáveis pela condição material de um indivíduo e que somente teorias materialistas não seriam suficientes para supri-las da estratificação social. Então seria necessário analisar seu prestígio social. Já Karl Marx, que era um grande crítico do sistema capitalista, julgava apenas as questões econômicas como relevantes para a estratificação social. E para
obter o fim dessa desigualdade social, seria necessário a distribuição das grandes riquezas e estagnação dos meios de produção, para que houvesse uma sociedade mais harmônica e mais justa.